Ok, muito obrigado. Muito boa tarde. É um prazer estar aqui neste webinar muito participado. Acho que nunca estive num webinar com tanta gente ahm, a falar sobre, enfim, sobre o que eu designo economia política do antifascismo, que no fundo, e esse é o primeiro ponto que eu gostaria de fazer, essa economia política está plasmada nos seus traços centrais ainda na Constituição da República Portuguesa que vigora, e obviamente, por maioria de razão, estava ainda mais plasmada na Constituição da República Portuguesa, que foi aprovada em 1976, há 50 anos atrás. E por economia política do antifascismo, eu entendo um modo de olhar para a organização económica e social do país com um intuito democratizador, uh, impedindo ou eliminando aquelas que tinham sido as bases materiais do regime fascista que vigorou entre nós até 25 de abril de 1974. E entre essas bases materiais do regime fascista estava um controle político autoritário do país ao serviço de uma elite económica e social muito estreita. Isto tinha traduções muito concretas num maciço subfinanciamento da educação ou da saúde, embora já existissem uma rede de escolas públicas, na realidade, enfim, quando nós olhamos para os indicadores, temos bem a noção do efeito que a Revolução Democrática tem na escola pública. Para não falar no campo das liberdades públicas, da liberdade de ensinar e de aprender, da participação democrática dos professores, da liberdade sindical, todos os elementos centrais da escola pública democrática, como nós aqui a entendemos. Em 1973, existiam, no segundo e terceiro ciclos do ensino básico, mais ensino secundário, 23 mil professores. Em 1900, são dados oficiais, em 1976 já existiam, para os mesmos níveis, segundo e terceiro ciclos, mais ensino secundário, 46 mil professores. No ano letivo de 76 a 77 já existiam 46 mil professores. Ou seja, nós temos, em pouco mais de 3 anos, uma duplicação do número de docentes nestes ciclos de ensino. Isto dá-nos bem a ideia do investimento democrático, um investimento no sentido político e investimento no sentido material. Ou seja, contratação de professores num contexto político radicalmente novo, mas este aspecto quantitativo, digamos, tem valor qualitativo. Hoje nós sabemos, enfim, já agora também, para o ensino, para o primeiro ciclo, não é? Existiam 23 mil professores em 1973 e passamos para 36 mil no ano letivo 76-77. Hoje sabemos que no total dos, enfim, do primeiro, segundo, terceiro ciclo do ensino básico mais ensino secundário, temos aproximadamente 122 mil professores, de acordo com as últimas estatísticas. Ou seja, este aspecto quantitativo dá-nos bem, digamos, a medida do extraordinário progresso que o país fez em 50 anos no que à escola pública diz respeito. E este progresso, como o próprio indicador 73-76 nos dá a ver, é um progresso que, em larga medida, é o resultado da Revolução Democrática, cuja sua principal expressão, digamos, institucional é, de facto, a Constituição da República Portuguesa. Mas a Constituição da República Portuguesa é um momento político de imensa importância, mas ela é precedida por um processo revolucionário que deixa um lastro na própria Constituição e deixa um lastro nas décadas vindouras, dado que o nosso sistema democrático, o nosso regime democrático, de que a escola pública é um pilar central, é indissociável, as nossas liberdades democráticas são indissociáveis da construção de um Estado social em sentido amplo. O que eu quero dizer com Estado social em sentido amplo?
quer dizer, enfim, um acervo de direitos económicos, sociais e culturais, de que o direito à educação é um dos elementos centrais, que se traduzem numa ampla gama de serviços públicos, mas também de prestações sociais redistributivas, e dois aspectos que são menos sublinhados na discussão e no debate sobre o Estado Social, ou o Estado de Providência, nas relações laborais que, através do direito do trabalho, reduzem a assimetria entre quem contrata e quem é contratado, ou seja, entre os trabalhadores e os seus patrões, e esse é um elemento central, é um terceiro pilar, digamos, para lá das prestações sociais e dos serviços públicos, e um quarto pilar, uma política económica orientada para o pleno emprego, para a criação de emprego. É um dos aspectos menos sublinhados da Revolução Democrática. A Revolução Democrática, e como este indicador, aliás, do número de professores nos dá a ver, a Revolução Democrática cria e leva brutalmente um nível de emprego em Portugal. Estamos a falar da criação, num número muito pequeno de anos, de cerca de 400 mil postos de trabalho. O que, aliás, é aquilo que explica a capacidade que o país teve de absorver o aumento da oferta de trabalho que adveio do regresso a Portugal continental de cidadãos portugueses que estavam nas antigas colónias. E que, enfim, se terão cifrado em cerca de, estimativas variam, mas cerca de 500 mil de pessoas que é integrada, digamos, na sociedade portuguesa. E Portugal registra, apesar de todas as contradições e conflitos sociais, historicamente, uma taxa de desemprego no período democrático relativamente baixa e infinitamente mais baixa do que a que se registra em Espanha. O que leva muitos autores a dizer que a Revolução Democrática Portuguesa, ao colocar o trabalho no centro da arquitetura do Estado Social, contribuiu, ao contrário da transição espanhola, da transição pactuada espanhola, para colocar as questões do emprego e do trabalho no centro da vida política, económica e social do país. Aliás, os estudos comparados Portugal-Espanha, estou aqui a referir-me a um trabalho de um sociólogo norte-americano chamado Robert Fishman, que fez uma comparação sistemática entre Portugal e Espanha, e ele diz que há dois aspectos em que Portugal se destaca positivamente. Ele faz uma avaliação muito positiva da Revolução Democrática. Um é esta questão do emprego, por comparação com a Espanha, e dois, é a escola pública, e a escola pública democrática em Portugal, que tem, pelas transformações curriculares que operaram, efeitos muito mais emancipadores do que a escola em Espanha. E isso vê-se em vários indicadores, por exemplo, ele é também um sociólogo da cultura, relacionado com consumos culturais, tolerância em relação à diferença, ou seja, nós em Portugal, enfim, só neste país é que se diz só neste país, não é? Mas em Portugal às vezes temos uma tendência para a autoflagelação, e essa autoflagelação, que não é politicamente neutra, hoje, digamos, dada a ascensão dos novos rostos do fascismo, tem, digamos, a tendência para olhar para estes 50 anos como se de um fracasso se tratasse, e não é nada disso que se trata quando nós olhamos para os dados comparados, o que não significa nenhuma avaliação, digamos, cor-de-rosa da atual situação, mas significa, pelo contrário, a valorização daqueles momentos na história de Portugal em que, de facto, as coisas puderam mudar para melhor. E, num certo sentido, é aquilo que faz com que, hoje em dia, quando nós olhamos, enfim, para a escola pública e observamos tendências perigosas já com algum tempo para a desdemocratização da escola pública, ou seja, para um ataque à gestão pública e participada das escolas, com a concentração de poderes na figura do diretor todo-poderoso,
na escola pública, quando nós vemos o subinvestimento crónico na escola pública, quando nós vemos a absoluta irresponsabilidade de sucessivos governos que, numa questão do ponto de vista de planeamento, é relativamente simples de antecipar, disseram à sociedade portuguesa, ministros, ainda me lembro do ministro Nuno Crato, por exemplo, do infame governo da Troika, que dizia, não é, que havia professores a mais. Aliás, os professores eram convidados, como outros portugueses, a sair da sua zona de conforto. Hoje sabemos, não é, estudos oficiais, que vamos precisar de 38 mil professores nos próximos 10 anos. Porque Portugal, devido ao subinvestimento, a esta austeridade perpétua, Portugal tem um corpo docente envelhecido, quando comparado internacionalmente, o corpo docente português tem uma média de 51 anos para uma média da OCDE de 45 e mais de 60% dos professores têm mais de 50 anos e, portanto, estamos a ter já, não é? Uma saída de docentes para a reforma, justa, claro, mas, digamos, esse processo agora confronta-se com as dificuldades de quem, digamos, apocou a carreira docente, fragilizou, quem fez reformas na educação cujo objetivo principal era reduzir a folha de pagamentos dos professores, era basicamente isso. Foi basicamente isso que se tratou, não é? Reduzir, no fundo, a evolução ao longo do tempo salarial dos professores e em cada momento do tempo, aliás, isso, digamos, essa desvalorização é parte de um processo mais amplo de desvalorização salarial e de estatuto e de prestígio e já agora da autoridade dos funcionários públicos, o que faz com que hoje em Portugal o nível de emprego público esteja bastante abaixo da média da União Europeia. Ou seja, Portugal tem níveis de emprego público muito mais baixos. E reparem, eu estou a fazer a transição do discurso, porque nós temos de ter dois discursos, não é? Um discurso de valorização daquilo que alcançámos nestes 50 anos de democracia e, ao mesmo tempo, não é? E, portanto, uma defesa radical do que merece ser defendido e, ao mesmo tempo, um diagnóstico realista sobre os perigos que impendem sobre as conquistas que foram alcançadas nestes 50 anos e que a escola pública é um dos pilares centrais. E esta quebra do emprego público em Portugal, este subinvestimento crónico, subinvestimento público crónico, Portugal é o país da União Europeia, dos três países da União Europeia que menos investe publicamente em percentagem do PIB. Portanto, já vimos que tem mais baixo emprego público, tem menores níveis de investimento público e tem, do ponto de vista do setor, e já irei tentar mostrar a relação, do setor empresarial do Estado, neste momento, uma das mais baixas percentagens de setor empresarial do Estado de toda a União Europeia, que significa basicamente que nós temos um conjunto muito vasto de setores estratégicos da economia nacional que estão hoje na mão de grandes conglomerados privados, a maior parte deles estrangeiros, como acontece de equipamentos e infraestruturas cruciais, autoestradas, aeroportos, rede elétrica, até um conjunto de setores que, obviamente, têm uma natureza pública, até porque os Estados têm que, em última instância, financiar, como é o caso dos bancos. E, portanto, nós temos um setor empresarial público muito reduzido. Ora bem, há uma intuição antifascista que está plasmada na Constituição da República Portuguesa e que foi abandonada em 1989, que é a seguinte: a democracia é a subordinação do poder económico ao poder político democrático. O fascismo, pelo contrário, era um regime autoritário em que o poder político, não democrático, estava subordinado ao grande poder económico. Ora bem, a subordinação do poder económico ao poder político democrático exige que os setores que são geradores de rendas ou superlucros nas mãos de privados e à custa da comunidade sejam controlados publicamente. E isto cria, digamos, um perímetro material defensivo em relação ao que é depois o núcleo central do Estado Social
naquelas 4 dimensões que eu há pouco elencava. Ou seja, serviços públicos, que obviamente exigem um sistema fiscal fortemente progressivo, e o imposto não é nada mais do que o pagamento socializado por serviços públicos que devem ser gratuitos no ponto do utilizador. Aliás, a Constituição é muito clara em matéria educativa. Todos os níveis de ensino, do pré-escolar ao universitário, devem ser tendencialmente gratuitos. Portanto, serviços públicos gratuitos no quadro de impostos fortemente progressivos, prestações sociais, numa lógica de repartição e contribuição, relações laborais equilibradas, é uma outra dimensão. O ataque aos funcionários públicos é parte de um ataque mais vasto a todos os trabalhadores assalariados em Portugal. Aliás, não é por acaso que da retórica neoliberal e da retórica neoliberal crescentemente autoritária que desagua no fascismo, faz parte desta tentativa de criar uma clivagem entre setor público e setor privado. Vocês basta atentar aos discursos da extrema-direita, quer na sua versão Iniciativa Liberal, quer na sua versão Chega, para saber que eles estão sempre a tentar cavalgar esta clivagem público-privado, apresentando os funcionários públicos como uma espécie de privilegiados, por comparação com o setor privado, mas isto, na realidade, o ataque aos funcionários públicos é parte de um ataque aos trabalhadores do setor privado, cujos direitos têm vindo a ser progressivamente reduzidos por via de sucessivas revisões nos códigos laborais, de que este pacote laboral é só um dos exemplos, particularmente radical, mas na continuidade da lógica da Troika, que desgraçou este país entre 2011 e 2015. Um processo, depois eu poderei desenvolver este argumento, totalmente evitável se o país não tivesse abdicado de todos os instrumentos, de uma parte importante dos instrumentos de soberania, particularmente no campo monetário e cambial. E, portanto, o meu ponto, em última instância, é um ponto que é relativamente simples de fazer. A escola pública é parte essencial da Revolução Democrática, e isso teve uma tradução quantitativa absolutamente espantosa logo nos primeiros anos da democracia em Portugal. A escola pública é parte de um sistema mais vasto do Estado Social que está hoje sob ameaça, até por via da fragilização das relações laborais e por via da perda de instrumentos de política económica. Mas, na realidade, ao lermos a Constituição, nós percebemos que, de um ponto de vista normativo e ainda com reflexo na realidade, nós temos, digamos, o horizonte que precisamos para haja mobilização social e sindical para retomarmos uma trajetória de progresso económico, de progresso social e, obviamente, de progresso político, porque, em última instância, estas 3 esferas estão ligadas. Eu ficava por aqui, acho que já estou mais ou menos a atingir o meu tempo e estou disponível, obviamente, para o debate. Obrigado.